também os desencarnados. Nós, irmãos, queremos desde já agradecer a presença de cada um de nós. Queremos pedir que nesse instante os nossos corações estejam em Deus. Que cada um que está aqui possa receber do Senhor Jesus a graça e a paz que veio buscar neste lugar, nesta noite. A todos aqueles amigos que estão aqui pela primeira vez, o nosso carinho, o nosso agradecimento. A Casa de Assis está disponível para lhe ajudar naquilo que for necessário e também, junto com você, fazer preces para Deus, para que cada um de nós alcance dele a paz necessária para uma caminhada de luz por esse planeta. Que cada um de nós também possa encontrar nesse lugar conforto, direção para as suas almas e entendimento da sua missão nesse nosso planeta Terra. Esse planeta que foi nos dado pelo Mestre, por Deus, para que possamos melhorar e crescer em paz, comunhão e evolução fraternal. Novamente, carinhosamente, que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos todos muito bem-vindos nessa noite à Casa de Assis. E, irmãos, nós queremos passar a todos as informações sobre os trabalhos que são desenvolvidos nessa casa no decorrer de toda a semana. Então, na segunda-feira, às 7h30 da noite, nós temos o trabalho de desobsessão. Todo aquele irmão que necessitar de uma ajuda espiritual nesse sentido, por alguma influência que não seja agradável, por qualquer que seja a sua necessidade de desconforto, precisando de um alento, de direção, no trabalho de desobsessão, nós vamos justamente conversar com aqueles irmãos que, de forma equivocada, nos trazem pequenas dificuldades. Nós vamos exercitar o exercício do perdão e encontrar do Mestre essa paz e esse caminho iluminado que só encontramos através do amor. E já na quinta-feira, 8 da noite, nós temos o trabalho da apometria, a qual é feito pelos irmãos da casa, e também, para que você faça parte dele, você precisa fazer o acompanhamento fraterno, que acontece sempre antes da palestra, entre 6 e 7 da noite. A cada 15 dias do sábado, nós temos o tratamento de cura, coordenado pela nossa irmã Cristiane, que a qual, se você necessitar do mesmo, o procedimento também é através do acompanhamento fraterno, que você consegue ser acompanhado, direcionado e fazer parte do mesmo para qualquer que seja a sua dificuldade de cura, tanto de ordem física como espiritual. E no nosso domingo é o nosso principal trabalho, porque na verdade é um momento de estudo, é um momento de crescimento espiritual, vamos chamar também intelectual e moral. Porque é através do estudo que o médium adquire condições de trabalhar, de desenvolver, de auxiliar e ser auxiliado também. Porque quando nós aprendemos, o primeiro a ser auxiliado somos nós mesmos. Então, através desse dom, que é de uma beleza plena, que é a mediunidade, a cada 15 dias nós temos trabalhos. Um domingo é para o estudo dos livros de André Luiz. E no domingo seguinte, especificamente para aquele que deseja trabalhar ou conhecer melhor os dons através da mediunidade.
Então, meus irmãos, também foi aqui passado para casa. Já agradecimento a todos, aqueles que fizeram doações para as 4 feiras que são distribuídas mensalmente para 4 famílias. Nesse mês de julho, já que foram todos entregues, e a casa mais uma vez agradece que esse trabalho é feito graças à doação voluntária de todos que estão aqui. A nossa irmã Célia manda dizer que será entregue às 4 feiras no dia 7 de agosto, ou seja, na próxima terça-feira. E desde já, nós já entregamos os novos pedidos para o mês que se segue, para continuarmos ajudando a essas famílias. Então, já dados os avisos, vamos de verdade com aqui neste momento para auxiliarmos e receber auxílios. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito obrigada, Sônia. E seguindo os nossos trabalhos, nós estaremos fazendo o exórdio dessa noite. O exórdio é uma mensagem inicial na qual a espiritualidade já começa a falar aos nossos corações, a nos sensibilizar para receber aquilo que nos foi preparado para a nossa vida nessa noite. Nós convidamos a irmã Tereza para fazer a exórdio dessa noite. Boa noite. Hoje eu não trouxe uma historinha, como diz nossa irmã Dalma, uma historinha contada. Eu procurei uma palavra de orientação para todos nós, de otimismo, de esperança, que a gente pudesse praticar no nosso dia a dia. E eu encontrei essa daqui, escrita por Lívia Barros Calado. Dias melhores são todos os dias em que se decide colocar a fé e esperança acima das preocupações. O que há de ruim no mundo que prevaleça sobre a bondade infinita de Deus? Dias melhores são todos os dias em que, mesmo em meio aos problemas, o foco é evoluir. Se estiver difícil, mais paciência. Sabedoria para aceitar aquilo que não se pode temporariamente mudar. Para todo o resto, ação. O que há de mais incrível na vida é que quando os momentos ruins passam, deixam muito aprendizado. Dessa forma, nada nunca é em vão. Se puder agir, haja. Se não puder, aprenda a lição. Na espera por dias melhores, descubra como buscar o melhor de cada situação, a ser otimista, positivo, a sorrir mesmo sem motivo. Continue alimentando o bem dentro de si, afastando todo o foco de impaciência e murmuração. Sim, você viverá dias melhores, mas também precisa aprender a suportar os dias ruins. Afinal, eles existem e sempre vão existir. E mesmo nesses dias, é o próprio Deus que te guia, que te ampara, que te ergue e te fortalece de acordo com a sua vontade de superar
qualquer situação. Então, que a gente possa, a cada dia, superar as nossas limitações, as nossas fraquezas. Me coloco aqui nesse patamar, que acima das nossas preocupações existe um Deus, que nunca nos deixa, que está sempre nos amparando. Então, que todos os dias seja um dia melhor na nossa vida. Seja grata por essa mensagem de esperança, que amanhã sempre e eternamente será um dia melhor. Vamos convidar nosso irmão Henrique, médium desta casa, o Evangelho, desculpa. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo será também lido pela nossa irmã Célia. Boa noite a todos. Tá ligado? Tá. Oh, e como estão? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai Pai e vossa Mãe. Assim conforme prevalecer a boa ou a má resolução, ele será amigo ou inimigo. Aquele em meio dos quais foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se percebem em certas crianças e que, de um ato anterior, parece justificar. Efetivamente, nada nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso volver o olhar para o passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento de vossos deveres e usai todo o vosso amor na tarefa de aproximar essa alma a Deus. Essa é a missão que vos foi confiada e pela qual recebereis a recompensa se ela for cumprida fielmente. Vossos cuidados e a educação que lhes derdes ajudarão a aperfeiçoar-se e a construir o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizeste das crianças que foi entregue a teus cuidados? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, tereis como castigo vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ela fosse feliz. Então, vós mesmas, maltratados pelos remorsos, pedireis para reparar a vossa falta, solicitareis uma nova reencarnação para vós e para ela, em que ireis cercá-la de cuidados mais atentos, e ela, cheia de reconhecimento, vos cercará com o seu amor. Assim seja. Sim, já lembrando, cada um de nós, esse evangelho lindo, que nos conta, nos fala a lição da família. Que a nossa história não começou nesse ano, nem no século passado, mas há muitas e muitas encarnações, nós estamos juntos para acertar. Esse é o momento dos acertos, e esse acerto nós só conseguimos fazer na direção de Deus, no entendimento, novamente, do nosso papel como cristão nesse planeta Terra. Então, agora de verdade, Henrique, que Deus lhe cubra de intuição, de luz, que a sua mensagem alcance paz nos corações. Que Deus esteja com você, que seu guia espiritual possa lhe conduzir durante todo momento. Boa noite a todos. Eu acho uma responsabilidade muito grande estar aqui à frente para levar alguma mensagem para vocês. Só que antes dessa mensagem ser levada para cada um de vocês, quando a gente está estudando, ela é levada para a gente. Então, a primeira pessoa que aprende com a palestra é quem está estudando para fazer ela.
E aí, eu queria começar essa palestra de uma forma diferente, agradecendo o espaço, né, que a casa me cedeu aqui para falar um pouco, e principalmente agradecer aos meus guias espirituais e de todos nós, que eu acho assim, que tem um trabalho danado com a gente. A gente é muito teimoso, né, mas a gente quer tudo do jeito da gente, e aí as coisas às vezes elas não são do jeito da gente, mas elas são do jeito que elas têm que ser. Eu acho que não é não, você botar aí. E quando eu fui preparar essa palestra, tinha várias coisas que eu queria abordar, vários pontos que eu achava interessante abordar. E o que eu percebo assim, a gente tem muitos espíritas que têm uma carga de conhecimento muito importante, muito interessante. Eu ainda estou no meu começo, minha bagagem ainda está quase vazia. Só que se a gente for observar, a espiritualidade ela trabalha com a gente desde sempre. Então, quando você foi preparado para reencarnar nesse mundo, existia toda uma trama por onde você ia ter que passar, pessoas com quem você ia ter que conviver, e aí isso tudo ia te levar a uma evolução, né? E quando eu comecei a procurar um tema para falar, inicialmente ia ser o Médico Jesus, porque eu queria mostrar um pouco das características de Jesus, né? Aquele Jesus bondoso, jovem, que busca as mudanças, que olha para as pessoas invisíveis. E aí tinha alguns temas sociais até do nosso dia a dia que me intrigavam um pouco. E aí eu vendo umas palestras de Divaldo, eu percebi o quê? Teve uma palestra que ele disse o seguinte, que Joana de Ângeles pediu a ele para que tratasse o tema Os Invisíveis. E eu achei esse tema muito importante para a gente tratar. E vai ser em cima desses invisíveis que a gente vai falar um pouco hoje. E aí eu começo com uma pergunta para vocês. Quem são os invisíveis para vocês? E aí no final, eu acho que cada um vai conseguir ter sua resposta. Para iniciar essa palestra, o exórdio, o evangelho caiu muito com as coisas que eu queria falar aqui e deu um norte muito bacana. E uma das coisas que eu percebi, eu não nasci numa família espírita, eu nasci numa família extremamente católica, né? E aí eu percebi que a espiritualidade ela começou a trabalhar na minha vida dentro dessa família católica. Mas dentro dessa família católica através de quê? Da caridade. Eu tinha uma avó muito caridosa. Não me emocionar não, mas assim, ela era uma pessoa muito caridosa que ensinava a gente muita coisa. E eu queria começar a palestra com uma música que eu vi meus avós escutar. Não, deixa pra lá. Era para cantar, seria super interessante cantar, mas eu vou ficar muito emocionado, eu não vou dizer. Mas é uma música de Padre Zezinho, que todo mundo conhece, que diz assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria um pouco mais feliz. Então eu já queria começar com essa mensagem, que isso aqui é simples, porém ele já traz para a gente uma importância muito grande, que é do amor. A gente... Tereza está pedindo para cantar. Venha. Não, eu cantar não. Não, gente. Você começa, a gente dá... Não, eu tenho vergonha. Começa aí, por favor. Só o refrão? Pode começar do início. Todo mundo canta, tá? Todo mundo canta. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, Sabe? como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Obrigado. E aí, isso é muito interessante de acontecer, que isso mostra união. E nós não somos nada sem as outras pessoas. E é a partir daqui que eu quero começar a trabalhar com vocês um pouco desses invisíveis.
A primeira coisa que me encantou na religião espírita foi o seguinte: a gente sempre pergunta quem é Deus. E foi uma das e eu nunca achei que Deus fosse esse ser que estivesse pronto para julgar a gente. Eu sempre achei que Deus está ali para nos acolher, que Ele nos entende, porque Deus é o nosso Pai, é também a nossa mãe, por que não, né? A mãe, se a gente for olhar, ela tem um amor incondicional pelos seus filhos. É uma coisa assim, sem limite para a gente colocar na cabeça. Quem é mãe aqui sabe. Então, Deus tem esse amor por cada um de nós. E aí, quando a gente troca essa pergunta de quem é Deus pelo que é Deus, isso se abre. Isso mostra a grandeza da presença de Deus em nossas vidas. E aí mostra também a importância da gente aprender a respeitar tudo e todos. A gente aprender a respeitar todas as diferenças. Eu vi uma mensagem de Divaldo, que aí ele disse que fez uma viagem, foi para a África, e ficou num hotel muito luxuoso. E lá na África existe a questão de hierarquia e tudo mais. E ele disse que quando estava sentado, né, tinha um garçom negro servindo as pessoas. E aí a mentora espiritual dele pediu para que ele fosse até aquele garçom e abraçasse aquele garçom. E ele disse que não ia fazer aquilo, porque ele não ia levantar do nada e abraçar uma pessoa. E aí ele, sem perceber, pediu para o garçom trazer um leite, e o garçom trouxe o leite e ele pediu para o garçom esquentar o leite. E o garçom foi e esquentou o leite porque estava frio. Imediatamente ele se levantou, mesmo praticamente contra a sua vontade, e abraçou esse garçom. Até aí tudo bem, ele pensou que tinha passado uma vergonha, não sabia o porquê daquele abraço e ficou na dele. No outro dia, quando todo mundo acordou para ir até tomar café, ele amanheceu doente e ele não foi tomar café. E aí o garçom encontrou o pessoal que estava com ele e perguntou a ele: cadê Divaldo? Aí disseram que ele estava doente. E aí o garçom foi e disse: não, eu vou levar chá para ele, no quarto dele. E chegou no quarto dele, deu chá a ele e ficou conversando com ele. E aí acabou que ele perguntou por que ele tinha recebido aquele abraço. E ele disse que apenas deu vontade de dar aquele abraço nele. E aí ele disse que ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele, no caso o garçom, que ele tinha um câncer que não tinha cura e que ele tinha pensado em se matar e deixar a mulher dele e os filhos dele. E aí, naquele dia, receber aquele abraço para ele foi uma coisa totalmente à parte, anormal. Por quê? Porque lá, ele nunca na vida dele, então você imagina um senhor de seus 40 e poucos anos, nunca na vida dele tinha sido abraçado por um branco. E aí ele disse que se naquele dia aconteceu aquele fato tão inusitado, que em quase seus 50 anos não tinha acontecido, era porque Deus queria mostrar alguma coisa para ele. E ele chegou em casa e contou à mulher e disse: por esse acontecido, eu não vou cometer o suicídio. Eu vou procurar uma ajuda. E aí Divaldo, se compadecendo daquela situação, resolveu ajudar ele financeiramente. E as pessoas que estavam com ele também que deram tratamento a esse garçom. E a própria espiritualidade disse que ele ia ficar curado dessa doença. E ele ia ser uma prova viva dos benefícios que os espíritos, que Jesus faz na vida da gente. E ele mesmo ia levar esse evangelho naquela região que o espiritismo ele não era tão abrangente, né? Não tinha se difundido tanto. Então essa mensagem ela mostra a gente o quê? A importância da gente sair do nosso egocentrismo e a gente começar a olhar para o lado. Às vezes os invisíveis não são os espíritos que estão lhe acompanhando. Esses espíritos que muitas vezes a gente reclama, a gente diz que não acredita e a gente fala um bocado de besteira. Só que esses mesmos espíritos, eles, quando você vai dormir, eles cuidam de você, eles lhe orientam. Quando você acorda, eles se preocupam com o alimento que vai estar na sua mesa. Como vai ser o seu dia? Porém, nós temos que criar padrões vibratórios, pensamentos positivos, para a gente ser capaz de receber essas bênçãos e essa quantidade de coisa boa que eles preparam para a gente. Só que os invisíveis que eu quero tratar aqui não são esses invisíveis que a gente imagina
que seriam os espíritos, são os invisíveis de carne e osso que estão do nosso lado. Então é aquele filho que é rebelde, e você vê o filho rebelde, só que você prefere não ver. Você prefere achar que seu filho é um rebelde sem causa. Porque talvez, se você parar e você olhar para o lado, você perceba que seu filho está fazendo aquilo porque ele precisa da sua atenção. E a rebeldia dele nada mais é do que carência. E se você parar para olhar para o lado, você vai perceber que você tem parte naquela rebeldia. Então, muitas vezes, nós fazemos das pessoas invisíveis porque nós não queremos ver a nossa corresponsabilidade naquela situação. Muitas vezes é mais fácil a gente colocar para o outro a culpa das nossas mazelas, das nossas doenças. Só que se a gente começar a pensar e a gente for analisar como Jesus curava as pessoas, a gente vai perceber que essa mudança, essa cura que vem para as pessoas, ela vem através de uma mudança de hábitos. Ela vem através de uma mudança de conduta. Então, se você quer um milagre, se você quer uma ajuda, se você quer a cura, ela está à sua disposição. Basta realmente você querer. Porque querer não é a gente simplesmente falar que quer. É a gente buscar a cura. É a gente buscar mudar nossas atitudes. É a gente buscar pensamentos positivos. É a gente buscar ser melhor. Mas a gente buscar ser melhor não para que os outros percebam que nós somos melhores. É a gente buscar ser melhor para que a gente possa evoluir. Porque a evolução, ela é de cada uma pessoa. Outra coisa que eu queria colocar aqui em pauta, nessa questão dos invisíveis, é a figura de Jesus. Se a gente parar e for observar a figura de Jesus, muitas vezes, todos nós aqui nos sentimos invisíveis. Invisíveis nos nossos relacionamentos, invisíveis no nosso trabalho, invisíveis no nosso dia a dia. Só que a gente esquece que a gente pode estar invisível para o mundo todinho, mas para Deus a gente não está invisível. Que Deus está ali do nosso lado, constantemente, esperando a nossa melhora, E aí, eu até comentei aqui na entrada que a gente sempre fala assim: nós vamos para Deus pelo amor ou pela dor. Eu concordava com isso, mas hoje eu não concordo mais. Porque a gente acha que a gente vem pelo amor, a gente só vem quando está tudo bem, a gente só tem coisas para agradecer, e aí a gente resolveu agradecer e vem. Mas se você observar, no fundo de toda dor, existe um amor. Às vezes você veio para a casa espírita por quê? Porque você perdeu uma pessoa que você amava muito. E aí você sente saudade, você sente a necessidade de alguma forma recuperar aquele tempo perdido. E aí, quando você for observar, não é a dor da perda que está trazendo você aqui. O que está trazendo você aqui é o amor que você tinha pelaquela pessoa. E é um amor que ele não vai ser... não vai acabar com essa passagem, que seria a morte. Né? Então, eu acredito que a gente vem para Deus pelo amor ou pelo amor também. Se a gente for voltar para a figura de Jesus Cristo, a gente pode perceber que Jesus era o quê? Era um jovem, determinado, alegre. Eu acredito muito que ele era alegre, ele era feliz. Que transmitia uma energia ímpar, que era um exemplo de evolução para todos nós. E quem era que esse jovem procurava? Os invisíveis. Ele procurava a prostituta, ele procurava os doentes. Porque se você acha que você está bom o suficiente, para que você vai procurar um médico? Né? E até a questão de você observar que você está enfermo, isso requer humildade. E se requer humildade, requer mudança de conduta. E se requer mudança de conduta, você está começando a se autoavaliar e se auto-perceber. E aí não é mais uma prova de você mostrar aos outros que você está certo. É uma prova de você mostrar a você que você é capaz de mudar. É uma prova de você mostrar a você que você é capaz de mudar para melhor. E aí, quando você muda para melhor, seus pensamentos mudam,
sua energia muda. Se sua energia muda, você atrai muito mais coisa boa para a sua vida do que coisa negativa. E aí a gente entra na questão da importância dos pensamentos. Se você buscar Deus, o mundo pode estar acabando ao seu redor, mas você sabe que Deus está ali do seu lado. E se Deus está do seu lado, você vai passar por aquilo ali, você vai tirar um ensinamento muito importante, mas você vai evoluir. Porque a vida da gente ela é feita de ciclos, e cada ciclo traz um ensinamento. E a gente está nessa escola para justamente aprender. E aprender, é melhor a gente aprender com amor. A gente se abrir para esse amor. E os nossos pensamentos são responsáveis por muita coisa no nosso dia a dia, inclusive por nossas enfermidades. Uma pessoa que ela só pensa coisa negativa, que ela só fala de coisas negativas, que ela só levanta defeito nas pessoas, ela nunca vai conseguir ser feliz. Porque ela só está plantando e atraindo para ela coisas negativas. Às vezes, a sua vida ela pode estar passando por um problema assim, gigante. Mas amanhã está aqui, amanhã sabe. Eu sempre digo o seguinte: o melhor dos problemas da gente é que depois que ele passa, a gente consegue rir deles. Pode ser o pior. Você passa, você sofre, mas quando você supera, você ri deles. Porque você tira um ensinamento daquilo ali. E a vida ela vai fazendo isso, ela vai te ensinando. Uma coisa quando a gente fala de pensamento, que eu também queria abordar aqui, dessa questão das doenças relacionadas às energias dos pensamentos, é o seguinte: quando a gente entra na questão dos pensamentos negativos, a gente entra na questão do rancor, e a gente entra na questão de muitas vezes não perdoar. E aí a gente não sabe o mal que a gente está fazendo para a gente. Não é nem para o outro. Porque o rancor, a raiva, o ódio, os sentimentos negativos, que você está sentado muitas vezes no seu quarto, na sua sala, pensando no outro, é um veneno que você está preparando para o outro, mas quem está tomando é você. Porém, se você faz o inverso, você se pega com Deus, você começa a trabalhar a sua mudança, o seu pensamento positivo, você vai encontrar o quê? A libertação. Porque quando você está bem, o resto não vai lhe atingir. Mas esse o resto não vai lhe atingir não quer dizer que você vai ser egoísta o suficiente para não olhar a dor do outro. Entendeu? É você estar bem, você trabalhar a sua espiritualidade e você ajudar. Porque uma coisa que eu vinha me questionando hoje, que eu acho que todo mundo aqui se questiona, principalmente quem é médium, é o seguinte: o quanto muitas vezes a gente abre mão do nosso conforto para trabalhar em cima do que a gente acredita, que seria da espiritualidade. Muitas pessoas não sabem, mas os médiuns sentem muitos sintomas, até de doenças, que até o nosso irmão já falou aqui numa palestra. E aí, quando a gente, eu não diria nem que a gente decide ser médium, a gente decide de certa forma, né? Mas quando a gente tem consciência da importância de levar essa... Porque assim, não é uma caridade, o médium não está fazendo uma caridade para as outras pessoas, ele está fazendo uma caridade para ele, porque aqui sempre todo mundo diz, por exemplo, quando a gente recebe uma psicografia, a maior caridade é para a gente, porque a gente está indo nesse jogo, a gente está jogando aqui, a gente pode mudar as coisas. A gente não precisa chegar ao ponto da gente prejudicar a nossa passagem aqui pelo egocentrismo, pelo egoísmo, pela soberba, só por ter o prazer de dizer que está certo. Quando muitas vezes é muito mais bonito você ter a humildade de dizer que está errado. E para dizer que está errado, necessariamente você não precisa estar dizendo a todo mundo que eu estou errado. Você precisa se analisar, perceber o seu erro e tentar mudar, melhorar. Porque aqui é uma escola, a gente vai estar aprendendo, vai estar evoluindo aos poucos. Né? Se a gente fosse santo, que muitas vezes o pessoal diz assim: mas tu não é espírita? Espírita não pode fazer isso, não. Eu digo: mas se eu fosse santo, eu não estava aqui. Eu estou aqui para aprender. Muitas vezes a gente lê, a gente vê exemplos, como de Francisco de Assis, daqui que a gente chegue lá, minha gente,
É uma mudança muito grande que a gente tem que fazer. Pelo menos para mim, eu não sei você, mas para mim vai ser uma mudança gigante. Mas são exemplos. Se você olha Francisco de Assis, se você olha Jesus, se você olha os apóstolos, se você procura as histórias na Bíblia, você acaba caindo num ponto comum, que é o amor. E é o amor por esses invisíveis. E aí, para você amar os invisíveis, você tem que tirar os seus tabus. Porque os seus tabus e seus preconceitos, eles não passam de uma falta de conhecimento. Quando uma pessoa ela tem um preconceito com o espiritismo, muitas vezes ela tem preconceito, ela não sabe nem o que é o espiritismo. Quando uma pessoa ela tem um preconceito com um negro, com um gordo, com qualquer tipo de estereotipo, com baixinho, com alto demais, ela não para pensar que ali no lugar daquela pessoa tem um espírito, tem uma alma, tem um ser. Entendeu? E aí outra coisa, essa minha palestra vai pegar vários pontos, porque são coisas que eu achei assim bem para a gente refletir realmente. Porque a fé sem a ação, ela é morta. Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que ter conhecimento, porque o conhecimento ele traz esclarecimento. Mas se eu não tiver mudança, se eu souber o livro da frente para trás, de trás para frente, eu não mudar nada. Se eu souber de tudo, eu chegar em casa e eu ver uma pessoa precisando e eu sair correndo e dizer assim, não, eu não vou lhe ajudar hoje não, porque hoje eu tenho que assistir uma palestra. A gente tem que assistir a palestra, a gente tem. Mas às vezes a gente tem que dar um abraço em quem está precisando. Às vezes a gente tem que sentar e escutar quem está ali. Porque às vezes a sua palavra ela tem um poder tão grande que ela é capaz de tirar a pessoa de um suicídio, de tirar a pessoa de uma depressão, de tirar a pessoa de uma ansiedade. As pessoas hoje elas estão trabalhando em cima de quê? Do consumismo, de tudo, de ter, e estão esquecendo de ser. Então você tem uma ganância tão grande de procurar adquirir as coisas que você esquece do principal. Quantos de nós aqui não terminamos uma faculdade, não sabemos tudo da nossa área, mas aí, isso eu digo por mim, eu gosto muito de estudar, só que quando eu vim para a Casa Espírita, que eu comecei a ver as palestras, eu percebi o quê? Eu digo, gente, a gente tira tempo para aprender tudo do mundo, mas a gente não tira tempo para aprender nada de Deus. A gente muitas vezes passa por aqui de uma forma tão egoísta, pensando só no umbigo da gente, e achando que quando a gente terminar, a gente vai sair levando tudo nas costas, e ainda vai levar aquela casa boa para deixar lá no céu, que a gente esquece de estudar. E muitas vezes a gente estuda e esquece de ver que lá está dizendo para a gente amar um ao outro. E para a gente amar um ao outro, a gente tem que se despedir dos nossos preconceitos. A gente tem que começar a olhar o outro nas suas necessidades, nas suas particularidades. E aí, isso começa dentro de casa. Uma coisa do Evangelho que eu achei muito interessante hoje foi falando desse contexto familiar. Hoje, alguém está aqui pensando assim, meu Deus, porque eu nasci nessa família, né? Reclamando da família todinha. A gente não tem consciência, mas quantas vezes a gente não pode ter pedido para nascer dentro daquela família? A gente pode ter implorado para nascer naquela família, para ali a gente evoluir. Cada pessoa que está ali dentro vai lhe ajudar na sua evolução, como você também vai ajudar na evolução dela. Porém, existe um tempo. Cada um de nós tem um tempo. Então, a gente tem que respeitar o tempo do outro também. Que hora é? Me lembro que eu estou... Tá. Outra coisa importante que a gente tem que observar é o seguinte. Nós temos duas possibilidades, né? A gente pode ser uma ponte na vida das pessoas ou a gente pode ser uma barreira. A ponte, ela liga um ponto a outro. Esse ponto pode ser um irmão entregado a outro irmão, pode ser uma pessoa descrente a Deus. Porque eu estava observando, eu até comentei com a mãe hoje em casa, eu disse, quando a gente pensa numa palestra, a gente pensa em trabalhar algum tema aqui, se vocês forem observar, a gente estuda, já está servindo para a gente comenta em casa, aí comenta com um amigo, sai comentando, então você sai evangelizando.
E uma coisa que nós espíritas precisamos é justamente isso, levar esse evangelho. Eu não preciso fazer com que o outro engula o meu evangelho, mas eu posso levar ele de uma forma tranquila, simples, calma, falando do amor. Eu não preciso chegar para as pessoas e pegar simplesmente um trecho do evangelho, ler e deixar aquela pessoa sem entender. Mas a partir do momento que eu ajudo, que eu falo do evangelho de Deus, as pessoas elas percebem muitas vezes a diferença e elas dizem, fulano está fazendo isso tudo tão legal, por quê? E aí você está levando o espiritismo para essas pessoas. Nós precisamos difundir aquilo que nós ganhamos de melhor. E eu tenho certeza que, pelo menos na minha vida, hoje o que eu ganho de melhor, eu ganho principalmente nas terças-feiras aqui. Porque é onde a gente está aprendendo, é onde a gente está evoluindo em conjunto. E aí, por isso que eu falei dessa questão de Jesus ser jovens, eu digo a todos os jovens que estão aqui como eu, nós temos que batalhar, nós temos que levar essa informação. Porque nós, as pessoas que estão vindo aí, elas são o futuro. E muitas vezes a gente tem vergonha de levar essa informação, da forma como o outro vai pensar. Mas aí entra naquela questão, ninguém disse que ia ser fácil. Antigamente o pessoal jogava a gente para os leões, hoje eles só criticam, né? E diz que a gente está tocando bumba, essas coisas. Mas tudo bem. E aí é o que a gente faz? A gente vai trabalhando, vai levando esse amor da forma mais simples possível. E em nenhum momento eu vi Jesus chegar em canto nenhum. Eu vi não, né? Que eu não sei se eu estava lá, mas assim pelo que a gente lê. Em nenhum momento a gente vê Jesus chegando e impondo ao outro uma mudança, né? Muito pelo contrário. Ele colocava essa mudança através das suas atitudes, através do seu amor, né? Outro ponto que eu queria trabalhar aqui, que é relacionado às religiões. E aí a gente sempre tem, às vezes, de dizer o seguinte, eu não vou para tal local, eu não vou para tal religião, porque quando eu chego lá, fulano está olhando para mim. Fulano. E a gente começa a se auto-sabotar, porque na vida da gente, a gente é assim mesmo, a gente se sabota mesmo. A gente nem percebe, mas a gente começa uma academia, aí não vai porque chegou do trabalho cansado, começa uma dieta, vai comer um lanche porque está com preguiça de fazer. E isso é em tudo, inclusive na nossa religião. Hoje, antes de vir para cá, aconteceu, eu digo, pronto, o carro vai pegar fogo daqui para eu chegar para dar a palestra. Mas aí tudo que aconteceu, teve um motivo de acontecer. Se viu para ensinar alguma coisa, se viu para trazer alguma informação. Então a gente tem que ter consciência que tudo vai ter um porquê. E de tudo a gente pode tirar um pensamento positivo, de tudo a gente pode tirar um lado bom. Quando eu falo essa questão da religião, de muitas vezes, eu vou deixar de frequentar tal canto por conta disso. Gente, todos nós somos imperfeitos. Mas aí eu li uma historinha bem rápida, que eu achei bem legal. Que uma mulher, ela seguia uma religião, e ela começou a observar isso, que ela ia e as pessoas ficavam criticando um ou outro, falando e tudo mais. E aí ela viu que aquilo, ela disse, eu não vou vir mais para aqui. Por quê? Porque quando eu chegar aqui, todo mundo critica todo mundo e ninguém fala de Deus e faz de outra forma e tudo mais. E aí ela foi falar com a pessoa que estava à frente. E aí a pessoa disse a ela o seguinte, certo, para você sair daqui, você entregar as coisas que são dos seus pertences, você vai ter que pegar esse copo de água e vai ter que dar 3 voltas em torno do templo. Quando você terminar de dar as 3 voltas em torno do templo, você volta, me entrega o copo d'água e você está liberado. Ela, pensando que era um ritual e tudo mais, o que foi que ela fez? Pegou o copo de água, cheio pela boca, e foi dar a volta no templo. Deu a primeira, deu a segunda e deu a terceira. Quando ela deu a terceira volta, ela voltou para entregar o copo d'água à pessoa que estava à frente lá. E aí ele perguntou, você observou o quê nessas 3 voltas que você deu? Aí ela, não, eu prestei atenção no copo para não derramar a água. Aí ele fez, pronto. Do mesmo jeito, é em qualquer religião, é em qualquer doutrina que a gente vai fazer. Quando você foca em Deus, quando você foca em Jesus, quando você foca na sua mudança, quando você foca no seu ensinamento,
não importa o que as outras pessoas estão falando ou estão dizendo. Porque você está focando numa coisa que é mais importante. Você está focando na sua evolução. E todos nós aqui, nós temos uma oportunidade muito grande, que é de ter exemplos, através das psicografias, através das pictografias, que eu vou explicar um pouco a vocês também, de mensagens, de manuais, verdadeiros manuais, de mostrar a gente, dizer assim, minha gente, pelo amor de Deus, abra a cabeça, estude, mas pratique. A gente não é obrigado a aceitar nada nessa vida, mas a gente é obrigado a respeitar tudo. Então, se você não gosta, sai. Se uma pessoa grita com você, fique calado. Uma briga, ela não vai se estender com uma pessoa só. Porque, no mínimo, vão dizer que aquela pessoa está doida. Então, assim, nós temos o poder de mudança. Nós temos o poder de evolução. E isso tudo está na mão da gente. Só está faltando a gente querer. Como também nós temos o poder da cura das nossas enfermidades. E essa cura, ela está relacionada aos nossos pensamentos, ao que a gente deseja. E eu acredito muito que principalmente o que a gente agradece. Porque por mais que qualquer um de nós estejamos aqui e nós possamos reclamar de 5 coisas que estão acontecendo na vida da gente, se a gente for fazer uma lista das outras coisas boas que estão acontecendo e que já aconteceram, são infinitamente maiores. Então, assim, eu sei que eu dei uma misturada gigante, eu fui para um lado e para o outro, mas o que eu queria que a gente observasse era o seguinte: a vida, ela não tem um roteiro, certo? Mas nós temos ajudas a todo tempo. Nós nunca vamos estar só. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Nós somos muito agraciados de ter um mentor espiritual, de ter um guia espiritual, que mesmo a gente fazendo todas as besteiras na hora que a gente precisa, está ali. Nós temos um exemplo magnífico de humildade, de amor, de fraternidade, de quebrar preconceitos, porque se você for observar a figura de Jesus, era justamente isso que ele fazia. Ele quebrava preconceitos, ele quebrava os tabus, porque ele mostrava a importância de todos nós sermos iguais. Todos nós somos irmãos. E aí, aquela pessoa que você odeia, que você não quer ver de jeito nenhum, e que você... Eu vi até uma palestra que dizia assim: se você não quer se ver livre nunca de uma pessoa, odeie ela. Por quê? Porque o amor liberta. Se você ama uma pessoa, você quer o melhor para ela, e você liberta. Agora, se você odiar, meu filho, vai estar ali, ó. Vai dormir com você, vai acordar com você. E outra coisa, é capaz que nas outras encarnações ainda venha para ter contato com você de novo. Entendeu? Até você um dia aprender a amar. Então, se você já não gosta de fulano, você já trabalha e começa a aprender a gostar. Porque todos nós somos iguais, todos nós estamos aqui para evoluir. E como eu disse no começo, a importância da família é muito grande nesse contexto. Porque muitas vezes a gente pode não ter nascido em um ambiente espírita, mas muitas vezes a gente teve contato com a espiritualidade através de diversas formas. Eu tive contato da espiritualidade através, principalmente, da minha avó. Eu vejo assim ela como um exemplo. Ela não tinha o conhecimento espiritual que hoje o espiritismo traz para a gente, mas ela tinha a ação da caridade, a ação de se preocupar com as pessoas. Fora tantos outros exemplos que eu sei que cada um de vocês tem aí. Nesse finalzinho de palestra, eu queria uma coisa de todo mundo, que eu pedi a Rosa, até eu disse: Rosa, Davi, se possível, a questão de fazer um passe coletivo. Por quê? Porque se a gente quer começar a ver esses invisíveis, a gente tem que começar a se unir. E aí, para a gente começar a se unir, basta um pensamento positivo. Então, assim, eu queria... principalmente do final agora da palestra, para a questão do passe, que vocês pensassem positivamente nas coisas boas que vocês têm na vida, não de pedir, porque Deus ele dá tudo a gente de acordo com o nosso merecimento.
Então, se a gente faz por onde vem, e vem de uma forma que você nem imagina quando você olha, está nas suas mãos. Então, assim, de realmente a gente agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a família que a gente tem, agradecer aqueles problemas que a gente está passando, porque dali a gente vai ter evolução, vai aprender, vai evoluir. Agradecer a tudo, agradecer só de você estar respirando. Eu vou pegar só 2 minutinhos aqui, para eu dar um exemplo, porque tem um vídeo, né? Só 2 minutinhos. Eu faço um curso que para mim ensinou muita coisa de espiritualidade, porque eu aprendi o seguinte, que as coisas mais baratas são as mais importantes. E a gente só aprende a dar valor quando a gente perde. Então, assim, quando você vê uma pessoa que quer respirar e não pode, porque está no balão de oxigênio, você vê o quanto é bom você respirar. Quando você vê uma pessoa que quer comer e não come, porque está sendo alimentado numa sonda, você vê como é bom você sentir o gosto da comida. Quando você vê aquela pessoa que quer levantar da cama e não pode, você vê como é importante você andar. Quando você vê aquela pessoa que quer falar e não consegue, ou que quer ver e não tem essa possibilidade, isso tudo faz a gente pensar como é bom beber um copo d'água, como é bom o trabalho da gente, mesmo que a gente chegue cansado. Como é bom a gente poder vir aqui, ver, ouvir essas informações. Entendeu? Então a gente tem muito mais para agradecer do que para reclamar. E eu queria deixar algumas perguntas para todo mundo, porque aí ninguém precisa me responder, óbvio. Mas aí cada um se responde. Quem são os invisíveis, ou quem eram os invisíveis de vocês? Que essa pergunta eu faço para mim também. Quem são as pessoas que a gente está fingindo que a gente não está vendo? Aquele pai que é muito abusado, aquela mãe que é muito destrambelhada, aquela irmã que arenga demais, aquele filho que você não queria que fosse daquele jeito. E aí vem uma orientação que eu dou para mim e eu dou para todo mundo. Antes de qualquer preconceito, se dê a possibilidade de entender o outro e de saber o porquê daquilo. Porque você vai estar aprendendo muito mais do que a outra pessoa. E agora, para terminar, que todo mundo sempre me fazer perguntas sobre pictografia, eu vou explicar bem rapidinho, que é o seguinte. As pessoas sempre veem muito a questão da psicografia. E a pictografia são os desenhos que a gente faz aqui na casa de Assis e em outras casas fazem também. Então, assim, eu acho que é um presente, acho não, tenho certeza que é um presente muito grande que a gente teve da espiritualidade, porque muitas vezes se torna até palpável para os descrentes você conseguir ver esses desenhos. E aí esses desenhos, eles sempre vêm associados a mensagens. E essas mensagens, elas são de diversas formas. As pessoas, elas sempre perguntam, mas isso aí é um mentor espiritual? É uma pessoa da família? O que é? Pode ser tanta coisa que a gente só sabe quando a gente está fazendo. Então, assim, fazem 3 anos que esse trabalho vem sendo desenvolvendo aqui na casa. E eu particularmente, é um trabalho que eu acho que traz uma paz muito grande. Eu acho que chegou a hora desse trabalho, ele ser difundido entre todos vocês que participam da casa. Então, assim, às vezes as pessoas eu acho que têm um pouco de receio, mas do mesmo jeito que vocês podem receber as psicografias, vocês podem receber as pictografias também, que são os desenhos. E aí esses desenhos, muitas vezes, eles vêm encarregados de uma mensagem para ajudar a neutralizar os pensamentos da pessoa, para ajudar a acalmar, ou até para trazer uma imagem, né, positiva para a pessoa. E aí a gente fez um videozinho bem rápido, Davi dá o play aqui que eu não sei desenrolar isso aqui. Tem mais de 300 desenhos guardados, então não tenho como botar todos. Então eu coloquei alguns e eu queria que nesse momento vocês vissem o desenho, vissem a mensagem da música,
se concentrassem e dessem a possibilidade de sentir a energia que esses desenhos trazem, que eu sei que é muito positiva. Senhor, fazeis do mesmo onde o relógio que eu leve o amor, onde houver o tempo que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve o união, onde houver dúvida que eu leve eu leve a verdade, onde houver que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve Né? Obrigado pelo espaço. Eu espero que realmente o intuito dessa palestra não era trazer muitas informações de história ou de coisa do tipo, mas eu queria realmente que a gente pensasse e repensasse nas nossas atitudes, para que a gente tenha um dia melhor, uma semana melhor, um futuro melhor, e que um dia a gente possa chorar de saudade, mas não de remorso. Eis aí a mensagem clara, perfeita, singela do nosso irmão Benny. Aceita do amor, citou a família. E todas as mensagens também que nós recebemos acerca da família. Tivemos aí a família de Assis espiritual, através das imagens, dos desenhos. E também por esse momento que a gente está sentindo muita sensibilidade. Está próximo de nós muitos amigos espirituais. Está perto de nós o amor, o perdão também que alcançou nessa noite os nossos corações, através das pessoas que nós trouxemos para esse lugar, através do pensamento, do coração e do amor de Deus. Então diz assim a primeira mensagem: ó meu Deus, há quanto tempo quero vir aqui para ouvir e sentir essas palavras tão belas e essa paz que só aqui consigo sentir. Meu irmão, não sufoque seus sofrimentos. Essa angústia do teu coração vai passar, porque tudo passa, mas é necessário que você procure ter paz, procure acalmar o teu coração, chorar e procurar ajuda. Fiquei muito feliz quando você decidiu vir até aqui, pois só aqui você conseguirá encontrar o caminho da fidelidade, da felicidade. Esse seu mundo não vai trazer o que você realmente precisa para ser feliz. Procure rezar mais, se conectar com Deus, com seu anjo de guarda, que tanto te aconselha e você não ouve. O primeiro passo você já deu. Sei o quanto está perdido nessa vida, mas tudo tem seu tempo, e o tempo
de Deus é diferente do nosso, quando estamos encarnados. Mas nunca duvide do amor de Jesus, do amor de seus pais e de toda a sua família. O que realmente te falta é encontrar o caminho da paz e chegará o momento de ter que ouvir a verdade sobre o caminho que você terá que ganhar um amigo espiritual. A segunda mensagem diz assim: amigos que aqui ganhei. A família é o amor mais intenso e mais importante que nos leva à evolução. Conheci minha companheira nessa jornada sem acreditar no que ela vivia, porque ela sempre foi muito teimosa. Nesse lugar, fui levado a um outro lugar iluminado. Ajudei a fazer a limpeza desta casa com a irmã Eliane. Lavamos toda a casa para o último aniversário. Sei que não precisava tanto, mas jogamos tanta água que faltou no dia seguinte. Desculpem, foi a minha primeira experiência como trabalhador de uma casa de oração. Eu estava feliz demais e esse trabalho lavou a minha alma e agora eu quero viver para Jesus. Era muito difícil eu mudar de pensamento, mas me quebrantei e sei que vou mudar muito mais. Assisti à peregrinação da minha esposa por tantos lugares. Ela já sofreu muito e se decepcionou também, por causa da mediunidade. Agora, depois de tantos desentendimentos que tivemos, até acredito que foi um alívio para ela esse velho implicante ir embora. Você hoje é muito feliz e eu dou graças a Deus. Você também me faz feliz, porque mesmo após eu ter vivido, você só procurou Jesus. Parabéns pelo dia de hoje. Depois de tantos dias, hoje, você e eu pensamos na mesma coisa ao mesmo tempo, de como vivemos tantas coisas. Estivemos juntos hoje para pensar no nosso casamento. Continue feliz. Obrigado pelas bênçãos que você deixou e derramou na minha vida. Vai pequeno. Então, colegas, vamos lá ao momento agora citado do nosso irmão, mediando uma comunhão profunda com o Mestre, o Senhor Jesus, com seu guia espiritual que está aqui nesse lugar, com toda a sua parentela. E vamos, nesse momento de comunhão maior, pedir aos irmãos que estão nesse lugar que prepare os nossos corações para que possamos viver, através desse passe coletivo, aqueles irmãos que desejarem ponderar depois fazer o passe espiritual, se assim ainda quiserem. E vamos pedir aos irmãos que apaguem nesse instante essas luzes, deixe esse lugar sereno, tranquilo, para que os irmãos que estão aqui desencarnados também possam estar nesse momento com suas mãos estendidas a nos abençoar. Toda a falange que está aqui presente, os irmãos da falange de Francisco e Assis, os irmãos também que acompanham a falange de Bezerra de Menezes, a falange do nosso irmão Chico Xavier, toda a falange de guias, mais uma vez, que estão nesse lugar, as entidades que nos trouxe a essa noite na Casa de Assis. Que cada um de nós que está aqui neste lugar possa, através de vibrações positivas, derramar fluidos de amor maior por todo este lugar e que se estenda também por todos os nossos lares, aonde quer que esteja a nossa casa, que o amor de Deus e o amor de Maria e Nazaré entre, penetre, cubra e toque os corações que lá habitam. Que na nossa família haja o perdão real de uns para com os outros. Que a gente possa crescer em humildade para entender, para aceitar
para proclamar verdadeiramente, em espírito e verdade, o amor desse mestre que sofreu na cruz de Calvário, mas hoje se encontra a cuidar de Deus, o nosso pastor e Pai, o Senhor Jesus. Que cada irmão que está aqui também possa fluidificar essas águas, colocando sobre ela o magnetismo que irá produzir em nós cura, alívio, libertação, amor, paz, e que cada um de nós possa sair daqui de acordo com as possibilidades do nosso merecimento, muito melhor do que quando entramos. Que a graça de Deus permita que cada coração seja alcançado, liberto, e que possamos viver uma semana de paz, de amor de Deus e sentimentos da presença de Maria de Nazaré em nossas vidas. Que assim seja.